E olha, morreu agora à noite, aos 84 anos, o apresentador e humorista Jô Soares. A morte foi confirmada pela ex-mulher de Jô, Flávia Pedra Soares, em seu perfil nas redes sociais. Em nota, ela disse que Jô nos deixou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. E pediu que aqueles que, através dos seus mais de 60 anos de carreira, tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. Daqui a pouco a gente volta com outras informações a respeito da morte de Jô Soares. Estão a caminho de todos os locais para reportar e trazer novas informações para você a respeito da morte aos 84 anos do apresentador e humorista Jô Soares. A morte foi confirmada pela ex-mulher de Jô, Flávia Pedra Soares, em seu perfil nas redes sociais. Em nota, ela disse que Jô nos deixou no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. E pediu que aqueles que, através dos seus mais de 60 anos de carreira, tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A gente está vendo imagens da carreira do Jô que marcou a vida de todos nós, né, Marcelo? Quem não viu o Jô, até as pessoas mais novas, né? Eu que tenho algum tempo de estrada, cresci vendo o Jô Soares em vários programas aqui na Globo. Depois, quando ele voltou para cá, a gente está vendo imagens aí. Isso é o tempo que ele fazia, na família Trapo, isso, com o Ronald Golias. Isso é antigo. E ele era simplesmente brilhante. Aí a gente vê mais imagens dos programas Faça Humor, Não Faça Guerra. Ainda na época da TV preto e branco, ele sempre uma figura cativante, né? Desde esse tempo, aí a gente vê esses dois personagens sensacionais. A gente ria muito. Jô Soares, um personagem importante, né, para a televisão brasileira e para a história de muitos brasileiros que acompanharam ele de perto pela telinha todas as noites ali, né, Cova, nos programas que ele fazia. A gente está vendo agora essas imagens. É uma série de programas. Mas é claro que certamente em casa muita gente está relembrando as cenas desses programas, né? Exatamente. A gente está falando aqui, né, contando detalhes, porque se você está acordando agora, a respeito da morte do Jô Soares, em nota, a assessora de Jô confirmou a morte. Cláudia Colucci disse que o apresentador estava internado desde o fim do mês passado no Hospital Sírio-Libanês, no centro aqui da capital paulista. José Eugênio Soares nasceu em 1º de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. Foi humorista, apresentador de televisão, escritor, diretor e ator. Jô trabalhou nas emissoras Continental, TV Tupi, TV Rio, Excelsior, Record, SBT e na Globo. Sua carreira como apresentador começou no Sistema Brasileiro de Televisão, com o programa Jô Soares 11h30. Né? Depois de uma carreira enorme como humorista, ele se tornou apresentador. Em 2000, ele se tornou o seu programa mais famoso, né? O programa do Jô, encerrado em 2016. E a gente está vendo novamente vários momentos da carreira de Jô Soares. Como a gente falou antes, né, Marcelo? Ele tocou a vida de todos nós. Ele tornou a vida de nós brasileiros muito mais leve, muito mais esperançosa. Exatamente isso. Disse tudo, né, Kovalik? Jô Soares sempre ali com aquela energia, com os seus bordões, beijo do gordo. A gente acompanhava pessoas que vinham no programa dele para as entrevistas, sempre entrevistas descontraídas para a gente ali no finalzinho de noite, para quem estava ali já se preparando para ir dormir e tal. Era muito bom, né? Então vamos ao vivo ao Hospital Sírio-Libanês. William Rafael, ele está lá com a gente, já está se preparando, acabou de chegar, está apurando as informações e vai trazer mais detalhes desse dia triste que começa no Brasil inteiro. Exato. A perda de uma figura tão carismática, tão importante para esse país quanto o Jô Soares. William, quais são as informações que você tem?
Oi, Kovalik, bom dia para você, bom dia a todos que chegaram ao longo do Hora 1. Uma triste notícia mesmo para todos que acompanharam a carreira do Jô Soares. A assessoria de imprensa acabou de confirmar a morte do ator aqui no Hospital Sírio-Libanês. A gente acabou de chegar aqui no hospital, estamos tentando as primeiras informações com o hospital do como que foi essa morte. Ele estava internado aqui no Sírio-Libanês desde o mês passado. As informações ainda estão chegando. O Jô Soares tinha 84 anos, era humorista, escritor e diretor. Ele estava internado aqui no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo desde o fim do mês passado. A causa da morte não foi divulgado. O enterro e o velório do Jô serão reservados à família e amigos. Em rede social, a ex-esposa do Jô Soares, ela comentou lá sobre a morte do ator, que ele deixa um legado para a TV brasileira, legado de informação, legado de como fazer um programa, um talk show de entrevista. Na carreira, o Jô Soares, ele trabalhou aqui na TV Globo durante vários anos, comandando um talk show no final da noite, né, o programa do Jô, né, com aquele tradicional bordão, um beijo do gordo, né? Jô Soares, ele nasceu em 1º de janeiro de 1938, no Rio de Janeiro. As informações ainda chegam nas próprias redes sociais. A gente vê muitos artistas já deixando a sua homenagem para o ator. Eu vi há pouco um post em uma rede social da atriz Bárbara Paz, que comentou que a gente perde um grande nome, perde um apresentador, perde um ator e perde um diretor de TV, porque além disso, Jô Soares, ele também dirigia várias peças teatrais. Para quem é do mundo cultural, sabe muito bem que o Jô Soares andava pelos teatros do Brasil, levando sempre entretenimento para a população. A gente segue aqui no Hospital Sírio-Libanês, com qualquer novidade, Kovalik, a gente volta e te chama, mas é uma triste notícia que a gente começa essa sexta-feira. É uma triste notícia para o Brasil inteiro. A gente vê o Jô ali, né? Sempre trouxe uma alegria, sempre com aquele humor afiado, né? A gente vê esse carisma dele, né? Carismático demais, né? Também quando tinha que falar sério, ele falava sério, né, Kovalik? Exato. Falava sério, trazia ali a conversa para trazer o que tivesse que conversar, criticar o que tivesse que criticar, mas ao mesmo tempo trazia aquela leveza, aquela risada, sempre num tom agradável ali, né, Kovalik? E eu me lembro, Marcelo, assim, quando estava me dando por gente ali já nos estertores da ditadura militar, quando o Jô fazia os vários programas dele, ele fazia piadas usando o humor de uma forma inteligente e ácida com os personagens dele, fazendo críticas. Ele sempre fez essas críticas de uma forma assim muito ácida, porém com elegância de humor, né? E a gente vê ali ele no telefone, né? Eu me lembro desse personagem que dizia que era o brasileiro que estava no exterior, que dizia que não queria voltar. Não querem que eu volte, porque o governo estava fazendo suas lambanças, né? E o Jô, com aquele humor, ele ao mesmo tempo nos aliviava de tudo que o país ainda estava sofrendo, nos fazia sorrir e nos fazia pensar. Nos fazia pensar a respeito de tudo isso que acontecia nesse país naquela época. E depois, quando ele passou a ser apresentador, quando teve programa lá no SBT, depois aqui na TV Globo, né, nos trazendo tanto conteúdo e tanta inteligência e descobrindo tantos personagens interessantes que nós temos neste país. Exatamente, né? E aí, claro, a televisão marcou muito para muitas pessoas, principalmente os mais novos, como eu, acompanhei mais o Jô Soares no teatro e na televisão, né? Nos programas de entrevistas, que eram muito bons, um espetáculo. A gente acompanhava realmente entrevistas que a gente sentava ali para assistir e era prazeroso, né? Era gostoso ver aquela conversa que parecia que estava dentro de casa. Você estava deitado ali, já encostado no quarto para dormir, mas assistindo o Jô ali, e aí você falava, olha, realmente é isso. Você refletia sobre o que estava sendo conversado ali, né? Trazia para a sua realidade aquilo ali. E o Jô Soares era isso, né? Era carisma, informava,
era ácido quando tinha que ser. Exatamente. Trazia a gente para sempre aquele inteligente. mundo, né? Exatamente. Sempre.